Fala, moçada bonita do oitavo ano, vamos dar continuidade aqui ao nosso processo de aula. Hoje falando de um tema bem quente, um tema bastante agitado e ao mesmo tempo importante para a nossa história, que foi a Revolução Francesa, né? A Revolução Francesa que, segundo os historiadores, a organização deles vai dividir a história saindo da idade moderna e entrando na idade contemporânea. As transformações que aconteceram nessa revolução vão realmente marcar essa época. Então vamos lá. A princípio nós vamos ver a pré-revolução, ou seja, os fatores que levaram à revolução. No vídeo de hoje nós vamos simplesmente entender os antecedentes e aí depois a gente vê com calma como se deu o processo revolucionário. Dá uma olhadinha aí comigo. Então, pessoal, dando uma olhadinha então nessa imagem que é bem típica da Revolução Francesa, dá para ver que foi um movimento bastante agitado aí, né? Então vamos dar uma olhadinha primeiramente nos fatores que levaram, né? O que estava acontecendo na França nesta época? Bem, antes da gente olhar os fatos específicos, vamos dar uma olhadinha aí de que forma que a gente organiza a nossa história. Então, de um modo geral, vocês podem ver que a história ela é dividida em história e pré-história, né? Essa parte que a gente já viu anteriormente. E a história é dividida em antiga, média, moderna e contemporânea. Pois bem, fatos considerados importantes marcaram o fim de uma época e o início de outra. No caso nosso, nós estamos aqui neste período que os historiadores vão marcar o fim da Idade Moderna para o início da Idade Contemporânea, ou seja, colocar um fato histórico desse como o fim de um período e início de outro já é um fator bem relevante para a gente compreender aí essa época da história. Agora, o que levou à Revolução Francesa? Ela não acontece do nada, ela tem vários fatores que vão influenciar para acontecer essa revolução em 1789. Então, alguns fatores que a gente pode analisar são: primeiro, as revoluções inglesas, que já tinham acontecido há cerca de 100 anos antes. Então, a Inglaterra, por suas revoltas internas, seja a Revolução Puritana, gloriosa, e a ascensão da burguesia, vai marcar bastante as influências que vão acontecer depois da Revolução Francesa. A própria Revolução Industrial, que é uma consequência da Revolução Francesa, vai colocar a Inglaterra, que era uma grande rival da França, no topo do mundo aí. Então isso também vai marcar aí os movimentos que acontecerão mais para frente. A formação dos Estados Unidos, ou seja, os Estados Unidos foi a primeira colônia a se tornar independente, também dentro desse processo aqui, e com ideais mais republicanos, mais de liberdade, democráticos. Então essas ideias aqui também vão influenciar a Revolução Francesa. Lembrando que a formação dos Estados Unidos ela se dá em 1776, ou seja, um pouco antes da Revolução Francesa. E é óbvio, não dá para a gente deixar de fora o pensamento iluminista, ou seja, aquelas ideias de questionamento do que estava acontecendo, do questionamento da ordem da época. Ou seja, todos esses fatores são da época ou um pouco antes e por isso vão influenciar aí a Revolução Francesa. Bem, mas vamos olhar especificamente a França. Alguns detalhes importantes a gente tem que deixar bem claro. Vamos fazer um estudo aqui de alguns gráficos e esquemas que vai dar para a gente entender bem isso. Vamos começar por esse daqui. Dá uma olhadinha aqui na pirâmide social. Percebam que ela é uma pirâmide social ainda com aspectos medievais, onde você ainda tem um rei no topo, você tem um primeiro estado, que é o clero, cerca de 120 mil pessoas. Nós temos o segundo estado, que é a nobreza de sangue, ou seja, que é a nobreza que vem de épocas antigas e ao mesmo tempo uma nobreza voltada para a guerra, voltada para a defesa, cerca de 350 mil pessoas. Mas o interessante aqui é vocês observarem o terceiro estado. Por quê?
Esse terceiro estado, que é formado pelo povo e pela burguesia. Povo, quando eu falo, são mais os camponeses, a população mais pobre, e a burguesia, que não era nobre, porém, boa parte era enriquecida. O que é importante você perceber aqui? Olha a quantidade e olha a quantidade. 24 milhões de pessoas. A margem dessa sociedade. 24 milhões de pessoas pagando impostos para sustentar esses grupos aqui. Eles tinham os privilégios tributários, ou seja, dos impostos, não precisavam pagar impostos, a lei estava do lado deles, então eles sempre eram grupos bastante unidos. E esse grupo aqui acabava tendo que sustentar todos eles, né? Então nós temos o que eles vão chamar de sans-culottes e os camponeses aqui, ou seja, a burguesia e o povo. Esse outro gráfico aqui deixa bem claro isso. Olha só, o terceiro estado, quando a gente olha na divisão, era a grande maioria mesmo da população. 1% representava o clero, os membros da igreja, 2% a nobreza e 97% pertencente ao povão de um modo geral. Quando a gente olha as taxas que caíam sobre essa classe camponesa, fica mais claro ainda. Então, olha só, 8% do que se ganhava tinha que se pagar no dízimo. Para o senhor, ainda meio que um imposto ainda quase que medieval ainda, né? 7%. O rei ficava com 10%. O aluguel da propriedade para ele poder produzir no local mais 20%. Sementes para colheita mais 20%. Ou seja, do que ele trabalhava, apenas praticamente 1/3 ficava com ele. Agora, você imagina isso em épocas de crise. Nós estamos falando em situação de pobreza e de fome mesmo. É óbvio, esse grupo aqui não vai querer ter prejuízos, ou seja, eles vão querer sempre estar com os seus impostos em dia e com o seu luxo. Bem, esse é o contexto quando a gente foca então a população e os rendimentos, ou seja, uma população pobre que sofre muito. E a gente observa que o desespero, quando você olha os anos, vamos fazer um estudo aí de gráfico, percebam que com o passar do tempo, olha o que acontece com o preço do trigo. Por que o trigo? Porque a base da alimentação do povo era pão. Então essa vai ser uma referência para a gente. Então olha só, o que acontece com o preço do trigo? Sobe. Quando chega em 1789, que é véspera da Revolução, o preço está lá em cima, por vários fatores que a gente vai ver. Agora, olhando a mesma época, olha a produção têxtil, ou seja, a produção industrial. Olha o que está acontecendo. Cai. Então você tem uma entrada e um desenvolvimento do país baixo e, ao mesmo tempo, você tem um custo muito alto da sociedade. Gente, é para ficar desesperado mesmo. Né? Dá para começar a entender um pouquinho das revoltas e já dá para perceber nas costas de quem que vai sobrar isso tudo. Né? E aí a gente entra aqui nas causas que vão levar então a essa revolução. Bem, a primeira coisa importante a gente perceber é que no ano de 1778 vai pairar na França uma crise muito forte. Uma crise que vai ser causada primeiramente por questões agrícolas. É curioso que na Islândia, que estava longe pra caramba da França, mas teve um vulcão lá que explodiu e que fez com que boa parte da produção da Europa, de um modo geral, caísse. E a França foi abatida por essa crise agrícola aí. Então é um fator que vai ajudar aí nessa queda da produção. Obviamente, como eu falei para vocês, diminuição na produção leva a uma elevação do preço da comida. Né? Isso é meio que óbvio. Bem, somado a isso, nós temos um luxo da nobreza que cada vez mais e mais aumentava. Para piorar, estava tendo guerra na América pela questão dos Estados Unidos, na época das 13 colônias. E a França entrou em guerra com a Inglaterra. Ou seja, gastos. Você já não está tendo entrada, mais gastos não vai dar certo a situação. Ou seja, para suprir esses gastos,
altos impostos para o terceiro estado, né? E isso vai causar descontentamento tanto da população pobre como da própria burguesia que se vê sem direitos e ao mesmo tempo tendo que pagar cada vez mais e mais impostos aí. Então, essas duas imagens são bem interessantes porque são os reis da França na época que ostentavam e muito a riqueza. Aqui nós temos Luís XVI e aqui Maria Antonieta. Eles viviam mais em Versalhes, que era uma cidade mais próxima, porém como se fosse uma cidade de campo, do que em Paris, porque eles queriam muito mais ostentar e aproveitar do luxo que Versalhes fornecia do que propriamente governar. Tá? Para vocês terem uma ideia, olha o tamanhinho da casa deles de passeio. Eis com vocês a casa de Luís XVI e Maria Antonieta em Versalhes. Gente, isso aqui é o jardinzinho deles só, tá? Só para vocês terem uma ideia. Tudo isso aqui banhado a ouro. Olha, vamos fazer um tour pela casa deles. Ouro. Hoje é patrimônio do governo francês e foi transformado num museu. Olha dentro da casa. Eu estou mostrando isso aqui para vocês perceberem o luxo. Enquanto a população passava fome, a nobreza pouco ligava para a situação da população, enquanto eles viviam de ostentação. Dá uma olhadinha aqui na casinha, no salão dos espelhos, onde eles faziam as festas deles. Aqui eu estava ouvindo um pouquinho as explicações no local. Olha só, salão de festa. Aqui vocês podem observar algumas janelas que dão de frente para o jardim. Olha o jardinzinho que eles viam. Olha. Vamos lá para o jardim um pouquinho? Olha a vista do jardim para a casa. Lembrando mais uma vez, enquanto isso o povo passando fome. Olha aqui. Olha. Vamos dar um passeio aqui pelo jardim para a gente ver melhor? Vamos lá. Olha só, gente. Muito luxo. Eles remetiam muito à cultura greco-romana dos deuses. Eu acho que eles meio que se sentiam os deuses na Terra, né? Olha só. Muita ostentação. Bem, perante isso que eu estou mostrando para vocês, é óbvio que a população vai chegar um momento que vai se revoltar. E a França vai se ver com a necessidade de mudar algumas ações. Tá? Essas mudanças vão causar conflitos sérios que a gente vai ver. Então, pessoal, passearam um pouquinho aí por Versalhes, viram que os caras moravam numa casinha bacana, né? Ostentavam bem aí a riqueza que eles tinham. Mas essa primeira parte foi para vocês observarem o contraste que estava acontecendo na França. Ao mesmo tempo que nós tínhamos uma nobreza e um clero que ostentava muito seu poder e que pouco via a necessidade do povo, nós tínhamos uma população que passava por muitas dificuldades, inclusive de fome. Esse não é um problema especificamente do governo do Luís XVI, isso já é uma coisa que vinha de anos anteriores, começando até lá atrás por Luís XIV, aquele que se dizia o Rei Sol, não sei se você se recorda, ele dizia o Estado sou eu. Depois com o filho dele, o Luís XV, que também não conseguiu fazer as administrações que necessitavam e sempre beneficiando a burguesia e sempre massacrando o povo, até que a bomba estoura no colo do Luís XVI. E aí o Luís XVI se vê na necessidade de ter que tomar uma atitude, ou o governo quebrava, ou as finanças quebravam de vez. Alguém teria que ajudar a reestruturar essa situação. Essa reestruturação, como foi feita ou como tentaram fazer, a gente vai ver agora. Vamos lá. Então, era necessário tomar uma atitude, como eu disse, e essa atitude foi pensada, repensada, foi estudada, até que chegou-se a uma conclusão que seria necessário fazer
uma reforma tributária, ou seja, rever quem é que teria que pagar impostos. Viram que esses impostos, sendo arcados apenas por uma população pobre, chegaria uma hora que iria chegar a um limite, a população teria como, e pior, essa população poderia se revoltar. Foi aí que foi feito um movimento com a tentativa de solicitar com que a nobreza e o clero também pagassem os impostos. Perante essa possibilidade da nobreza e do clero, é óbvio que eles não concordaram, não se viam com a obrigação de pagar isso. Foi convocado um novo ministro, Jacques Necker, que convence o rei a tomar uma atitude que há muito tempo eles não tomavam, que era formar uma assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais. Isso aqui é importantíssimo para a gente, porque essa assembleia, que era uma espécie de parlamento que a França tinha da Idade Média ainda, e que não era ativada, olha só, desde 1614, nós estamos em 1789. Então, qual seria a intenção? A intenção é de convocar os Estados Gerais. Professor, o que é esse Estados Gerais? Vocês se lembram que a sociedade ela é dividida em primeiro Estado, que é o clero, segundo Estado, a nobreza, e o terceiro Estado, que é o povo, povão, de um modo geral. Esse povão formado pela burguesia e pela população em geral. Ok, o que iria ser feito? Esses Estados Gerais seriam convocados com o objetivo de discutir assuntos ligados ao governo. Ou seja, a proposta em si ela parece até interessante. Não ser uma coisa absolutista, uma coisa vinda de cima para baixo, vinda do governo, mas uma coisa debatida com todos os setores, ou seja, primeiro Estado, segundo Estado e terceiro Estado. O rei faria parte desse grupo e ali se votaria as decisões, como tomada de impostos, redução de impostos, aumento de produção e assim por diante. Para vocês terem uma ideia, como a coisa parecia a princípio muito bacana, foi criado um caderno de queixas. Esses cadernos de queixas nada mais eram do que cadernos mesmo que eram distribuídos por toda a França para que a população pudesse registrar as suas reivindicações. Aquilo que prejudicava era uma forma de fazer com que o povo tivesse voz. Olha que bonito. Algumas desses cadernos chegaram até a atualidade para nós, mas percebam que eu trouxe alguns para vocês aqui, 2 trechinhos para vocês terem uma ideia, onde que esses trechinhos desses cadernos de queixas sempre vão estar falando, olha aqui, ó, assuntos ligados aos impostos. Ó, eram devorados pelos impostos, falando que o terceiro estado paga tudo e não beneficia de nada. Ou seja, aquilo que nós já vimos, eram os únicos que bancavam. Né? E eis então que foi formado esse momento aqui para das discussões. Só que se vocês lembrarem lá da pirâmide, o terceiro estado era muito, muito maior do que o primeiro estado e o segundo estado. Ou seja, num processo de eleições, quem vai ser beneficiado com isso é lógico que é o terceiro estado. Mas só que todos eles sabiam que isso poderia acontecer. Foi aí que, perante essa situação, o terceiro estado coloca a proposta que o voto seja feito por cabeça, ou seja, por pessoa. Ou seja, cada um iria dar o voto e assim poderiam ter os benefícios que eles queriam, que o terceiro estado queria, colocado em prática. Porém, a princípio, não era assim que funcionava. O voto não era feito por cabeça, mas o voto era feito por classe, por grupo, por estado. Ou seja, num sistema de votação,
o que poderia acontecer era sempre dar 2-1. Por quê? Um voto do primeiro estado, um voto do terceiro estado e um voto do segundo estado. Ou seja, o voto de cada grupo representaria 1. Ou seja, sempre daria 2-1 ou 3-0. Como a nobreza e o clero sempre estavam juntos, o que iria acontecer? Apenas os interesses da nobreza e do clero é que seria colocado em prática. E o terceiro estado, como só valeria um voto, o deles, sempre seria prejudicados. Perante essa situação, quando eles perceberam que não teria jeito, quando o terceiro estado percebeu que aquilo era mais um teatro do que propriamente um processo democrático, o terceiro estado resolve se retirar dessa assembleia e eles vão para uma outra sala vazia que tinha do lado, que era onde se jogava um jogo chamado Jogo de Pela. Depois dá uma pesquisada aí que vocês vão entender melhor como era esse jogo. Um jogo bem antigo. E eles disseram: nós só vamos sair desta sala com a assinatura de uma Constituição. Ou seja, só sairiam de lá a partir do momento que houvesse um conjunto de leis. Conjunto de leis significa fim do poder do rei. Fim do poder do rei significa fim do absolutismo. Com isso, atenção, anotem aí, a revolução só estava começando. Por quê? Porque o terceiro estado se autoproclamava Assembleia Nacional Constituinte. Ou seja, o terceiro estado começava a se organizar para formar uma Constituição. A situação que era para estar no controle da nobreza e do clero começava a sair do controle deles. As revoltas começavam também lá fora a se agitar, porque as informações iam saindo, até que chegou o momento que a população pega em armas, a população pega nos seus machados, suas foices, seus martelos e as ferramentas que eles tinham e começam a uma agitação geral na França exigindo direitos. Local que eles foram reivindicar isso? Na Bastilha, que nada mais era do que uma antiga prisão onde que ficavam presos políticos e onde tinha armas e pólvora. Com a tomada, a invasão da Bastilha, que é esse prédio, tem-se início a Revolução Francesa. Pois bem, pessoal, tá aí. O povo se revoltou. Brincaram com o povo. E o povo pegou em armas, o povo foi para as ruas, o povo começou a querer mostrar que eles também são pessoas, têm direitos, e eles vão lutar por esses direitos. Ou seja, a tomada da Bastilha vai significar um marco muito importante. No dia 14 de julho de 1789, o processo revolucionário só estava começando. Muitas mortes, muita agitação, muito sangue começa a partir de agora. Aí nós já temos o processo revolucionário. Isso que nós vimos até agora foi a pré-revolução. O que vem nas cenas dos próximos capítulos já é a Revolução Francesa em si. Um abraço, pessoal. Espero que tenham entendido.